Saudamos a todos em nome de Jesus, nesse dia bendito que o Senhor nos deu, dia em que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos, e estamos aqui pela sua graça, pela sua bondade. Agradecemos a Deus, não só o dia, mas pelas nossas vidas, pela maneira como Ele tem agido em nós. Reconhecemos que tudo é graça e nós desejamos que o Senhor nos conceda nessa oportunidade mais uma vez manifestar essa graça de Deus, para reconhecermos, para podermos louvar a Deus, para podermos nos dirigir a Deus da maneira correta. É necessário compreender a graça de Deus. O homem não entende se não for assim revelado, não for dado a entender pelo Espírito Santo de Deus. E esse é o nosso desejo. Desde já manifestamos esse desejo de transmitir a graça de Deus por meio do ensino da sua palavra. Por isso, já convidamos todos a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Nós daremos continuidade aos estudos que estamos fazendo nesse evangelho, e nessa oportunidade nós vamos ler do versículo 32 ao 36, que é o escopo, da nossa do nosso estudo. Então, Lucas 6, do 32 ao 36. Diz a palavra de Deus: Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso, por meio de Cristo Jesus, nos apresentamos diante de Ti, ó Deus, dando-te graça, Senhor, pelo que Tu és, antes de tudo, pela Tua grandeza, Senhor, pela Tua beleza, porque Tu és belo, ó Deus, mesmo nós não Te vendo, mesmo não contemplando, ó Deus, a Tua face, mesmo não podendo, ó Deus, nem tendo nenhuma condição de poder, com os nossos olhos, ver a Tua beleza, porque Tu és Espírito. Mas, ó Deus, a Tua beleza, a Tua grandeza está manifesta em tudo que Tu fazes, ó Deus, em tudo que fizestes e fazes, nas obras da criação, ó Deus, e na maneira como Tu realizas os Teus feitos, grandes feitos, poderosos feitos, maneira como Tu conduzes tudo segundo a Tua vontade, ó Deus. A Tua beleza está onde nós não conseguimos contemplar, mas lá ela está. E Te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra, por meio do Teu Espírito, nos mostra essa grandeza, ó Deus. Não está em nós a capacidade de contemplar na sua inteireza, na sua totalidade. Sim, as obras manifestam, as Tuas obras manifestam, ó Deus, a Tua grandeza. A Tua glória, Senhor, é manifesta, ó Deus, nas obras da criação, todas feitas de maneira esplendorosa, que nós não podemos compreender, mas
ainda assim, ó Deus, o teu ser, tu somente te dás a conhecer por meio do teu Espírito. E assim nós te engrandecemos, ó Deus, e louvamos o teu nome. E te rogamos, ó Deus, que mais nessa oportunidade o Senhor nos conceda de poder falar da tua parte, de poder manifestar, ó Deus, a tua graça, Senhor, a tua grandeza nos teus atributos. Nos dá, ó Deus, esse privilégio santo e concede também, Senhor, àqueles que ouvem, a graça de te compreender, ó Deus, de entender quem tu és, a tua palavra, de entender as palavras de Cristo Jesus, de poder, Senhor, desfrutar desses ensinamentos que nos conduzem para a eternidade contigo, ó Deus. É o que nós te pedimos, ó Senhor, no nome de Jesus. Amém. Livro de Lucas, Evangelho, capítulo 6, versículos 32 ao 36. Nós demos a esse estudo o seguinte título: Misericórdia, uma marca do reino. Misericórdia, uma marca do reino. Cristo, ele vai prosseguindo com os seus ensinos, mostrando o contraste que existe entre a conduta ética do mundo e a conduta ética do reino de Deus. Ele continua com aquela temática que nós já estamos vendo, nós já estamos estudando, que é a temática da lei áurea, da regra de ouro, que nós encontramos em Lucas 6:31. O versículo imediatamente anterior, que é: como quereis que os homens os façam, assim fazei-o vós também a eles. Essa temática ela continua, mas Cristo vai trazendo maiores detalhes, aplicações. Cristo vai deixando claro, descortinando aquilo que diz respeito ao reino de Deus e ao mundo, o procedimento do mundo e o procedimento do reino, para que nós façamos essa distinção, nós venhamos a conhecer, nós tenhamos um entendimento, para que, despertados pelo próprio Espírito de Deus, nós venhamos a agir, a nossa conduta seja uma conduta do reino de Deus, uma conduta que esteja de acordo com a vontade de Deus. Então ele vai nos trazendo esses detalhes. E sempre queremos destacar que quando a gente fala conduta do mundo, estamos nos referindo ao padrão do comportamento que se adequa à natureza do homem quando ele nasce, e isso também é extremamente importante. Nós precisamos compreender isso. Quando o homem nasce, a Bíblia o chama de homem carnal. Por quê? Porque ele age segundo a carne, aquilo que é próprio da carne. Logo, quando o homem nasce, ele nasce atendendo às inclinações da sua carne. Então isso é chamado do mundo, desse mundo, atitudes que correspondem a esse mundo, porque todos já nascem trazendo consigo esse padrão, está dentro desse padrão, é o padrão do mundo. Agora, eu vou tratar de um aspecto aqui, como que, fazendo um parênteses, que é extremamente necessário para entendermos bem, entendermos melhor esses ensinamentos aqui de Jesus Cristo. Então, quando nós nascemos, como dissemos, nós trazemos dentro de nós inclinações, desejos, vontades. Todos nascem com essa disposição, com esse padrão. O padrão de atender às necessidades da carne, às nossas próprias necessidades. Isso é comum, não é? É comum a todas as pessoas. E só que algumas pessoas, alguns indivíduos, eles trazem com maior ou menor intensidade esse desejo, essa inclinação. Esse desejo, essa inclinação, ela se manifesta de maneira mais forte em uns e menos intensa em outros. Por quê? Porque há uma atuação de Deus aí. E isso também é importante a gente entender, porque se a gente não compreender isso, a gente não, a princípio, você não vai considerar que há um padrão universal de conduta.
Preste bem atenção. Como nem todos trazem essa mesma intensidade de atender essas inclinações, essa satisfação da carne, do coração, parece que atender ou não de forma mais ou menos intensa parece ser uma escolha da própria pessoa, ou mesmo, como muitos colocam, de que determinadas pessoas agem assim ou assado, dependendo do meio onde ele está vivendo. Ou seja, como que o meio onde a pessoa estivesse determinasse a sua conduta, mas na verdade não é assim. Não é o meio necessariamente quem determina a conduta do indivíduo. Nós não estamos negando a influência do meio sobre a pessoa, mas essa influência não o determina. Então, olha, queremos mostrar aqui a maior ou menor intensidade do padrão mundano do indivíduo está primeiramente relacionado com algo que chamamos de graça comum. O que é a graça comum? É a graça de Deus que ele dispensa sobre todas as pessoas. E ele dá a essas pessoas bênçãos, olha só, bênçãos, até mesmo inumeráveis, mas que não são bênçãos que fazem parte da salvação da sua alma. Então eu vou trazer aqui alguns exemplos para deixar mais claro a questão da graça comum. Então, por exemplo, na esfera física, Deus manifesta a sua graça comum. Olha, pessoas que desprezam a Deus, que zombam de Deus, pessoas que não respeitam seus semelhantes, que não tratam as pessoas como sendo criadas à imagem e semelhança de Deus, têm uma vida longeva, gozam até de outras bênçãos. Isso nós chamamos de graça comum na esfera física. Olha o que nos diz Atos 14, 16 e 17, para exemplificar bem isso. No passado, Deus permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Então, Deus permitiu, no passado, que as nações seguissem seus próprios caminhos, independente das determinações divinas, do desejo de Deus, da vontade de Deus para ele. Eles foram seguindo segundo o seu rumo, segundo acharam bem melhor, todas as nações. Mas aqui diz, contudo Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, olha só, mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria, independente de como essas nações estavam se conduzindo. Independente. Isso aqui é um exemplo da graça comum na esfera física. Mas nós temos a graça comum também na esfera intelectual. Pessoas com a capacidade de captar a verdade, distingui-la do erro, experimentar crescimento em conhecimento, investigando o universo, investigando a natureza, as coisas que foram criadas e na tarefa adequada de dominar a terra, de governar da melhor forma possível. Então, Deus dispensa sua graça na esfera intelectual para pessoas que não têm temor a Ele, mas desfrutam dessa graça, de conhecer, de entender as coisas, de desenvolver ferramentas, tecnologias, conhecimento, procedimentos. A tecnologia desenvolvida pelos não cristãos é resultado da graça comum de Deus. Deus lhes permite descobertas e invenções incríveis para desenvolver os recursos do planeta Terra, da criação, de utilizar bem os materiais, produzir, distribuir esses recursos para alcançar habilidades na área produtiva, para fazer bem as pessoas. Mas queremos trazer aqui a graça comum também na esfera moral. Esse é o foco do nosso estudo. Deus dispensa sua graça comum na esfera moral do homem. Em todas as esferas, mas na esfera moral, nesse âmbito aqui, ele é extremamente importante. Por quê? Porque Deus refreia as pessoas de serem tão más quanto elas poderiam. Eu sei que isso pode trazer para alguns um,
um certo choque. Mas os ensinamentos bíblicos, as verdades bíblicas, elas são assim. Elas são chocantes, elas são contundentes. Elas vão de encontro a esses conceitos, a esses padrões que nós trazemos já de nascimento, de nascença. Por isso também que sempre dizemos que os ensinamentos de Cristo, eles traziam espanto para as pessoas. Porque o ensinamento dele, ele vai de encontro com o processo natural, que é isso que nós estamos mostrando. Olhe bem, é o que a Escritura diz, para termos uma ideia de como o homem nasce, de como é a natureza humana desde o seu nascimento. Paulo nos mostra isso lá em Romanos capítulo 3. Eu vou ler do versículo 10 ao versículo 18. Acompanhe aí essa leitura. Paulo diz assim: como está escrito. Olha, isso aqui não é um ensinamento novo do apóstolo Paulo, e mesmo que o fosse, nós deveríamos aceitá-lo. Mas Paulo já está dizendo como está escrito. Onde estava escrito? Lá no Salmo 14, do versículo 1 ao versículo 3, está escrito assim: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos, olha, todos. E a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue nos seus caminhos, há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. De quem Paulo está falando? Deve ser de um grupo muito específico de pessoas ruins, más, pessoas de índole terrível. Dizer que ninguém busca a Deus, todos estão nessa situação, veneno de víbora nos seus lábios, desconhecem o caminho da paz, derramam sangue. De quem Paulo está falando? Ele está falando do homem quando nasce. Todos se extraviaram. Não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda Deus. Mas as pessoas não vivem dessa forma. As pessoas não vivem dessa maneira, com essa violência. Senão o mundo já teria se acabado. É verdade. Por que não se acabou? Por que as pessoas não se destroem a si mesmas? Por causa da graça comum de Deus. Por causa da graça comum na área moral, na esfera moral. Não fosse a Bíblia que dissesse isso, como o homem iria entender que sua natureza tem esta inclinação para o mal? Ele não ia entender primeiro porque o seu coração é enganoso. Seu próprio coração lhe engana. O coração diz ao homem que ele não é tão mal assim. Que ele não é tão ruim. Há pessoas piores, ele sempre encontra alguém pior do que ele sempre encontra alguma bondade nele, e ele nunca atribui essa bondade à graça comum de Deus. Ele atribui a si, de alguma maneira. Então, uma das formas de nós entendermos que isso é fruto da graça de Deus, é porque a Bíblia nos diz isso. É uma das formas que Deus age para amenizar esse estado. E sabe o que é que Deus faz? Em primeiro lugar, quando desde o primeiro ser humano, Adão, Eva e toda a sua descendência, todos quando nascem, já nascem com a lei de Deus nos seus corações. A Bíblia diz isso. A lei de Deus já está no coração do homem. Isso tem pelo menos dois objetivos. O primeiro é mostrar que no dia do juízo, todos os homens serão indesculpáveis. Porque a consciência lhes acusa quando eles estão fazendo certo e quando estão fazendo errado. E a outra é exatamente esse aspecto. É amenizar esse estado por causa da lei. Cria um freio no homem. Um freio eficaz, que é a força da sua consciência. A consciência vai acusando o homem. De onde vem essa consciência?
De onde vem essa noção de certo e errado? Deus colocou a lei, sua lei. Então está na mente do homem, está na consciência do homem. Então isso serve desse freio aqui, ó. Olha, Paulo diz isso lá em Romanos 1,32. Ou melhor, perdão, Romanos 2, 14, 15. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então a lei serve isso. Deus já dá ao homem para freá-lo. Essa introdução que fizemos é para nós entendermos por que a misericórdia é uma marca do reino. Por que a misericórdia é uma marca do reino? Vamos nos deter o versículo 32, agora de Lucas capítulo 6. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Veja, Cristo está mostrando a conduta do reino de Deus e a conduta do mundo. Está abrindo, buscando pela palavra, abrir os olhos daqueles que estão lhe ouvindo aqui no monte. Abrir seus olhos para contemplar que o padrão do reino de Deus é um padrão que está acima daqueles que eles conhecem. E não é um padrão meramente externo. Ele começa primeiro no coração. Primeiro no coração. E depois salta adiante. Então ele está dizendo, se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Ele está dizendo, isso não significa que vocês são filhos de Deus. Se vocês só amam o que vos amam. Isso não significa dizer que vocês fazem parte do reino de Deus. Isso não significa dizer que a graça eficaz de Deus está sobre a vida de vocês. A graça da salvação não está sobre a vida de vocês se vocês amam aquele que vos amam. Não é uma evidência que você nasceu de novo, nasceu do Espírito. De forma alguma. Quem ama aquele que lhe ama, isso é apenas uma manifestação da graça comum que está sobre todos os homens. É a graça comum que faz que a pessoa ame aquele que lhe ama, que faça o bem aquele que lhe faz o bem. Então ele diz, qual é a vossa recompensa? Você não pode esperar qualquer recompensa por esse tratamento. Não pode esperar. Você está esperando alguma coisa boa da parte de Deus? E não é isso que acontece com as pessoas? Com a grande maioria das pessoas? Elas fazem o bem, esperando que Deus lhes recompense esse bem, porque fizeram o bem, ou esperando que os outros também lhe façam bem, porque ele lhe fez bem. Então Cristo já desmonta isso. Vai abaixo, desmorona essa concepção. Por isso que Cristo vai destruindo os conceitos do mundo, retirando do homem os seus méritos. Então, amar a quem ama é comum das pessoas. Até os pecadores amam os que os amam. Que são pecadores? A quem Jesus está se referindo aqui, esses pecadores? São principalmente aqueles que os escribas e fariseus classificavam como pecadores. Os que não seguiam a lei cerimonial, os seus ritos, não só a lei cerimonial deixada por Moisés, que até esse momento ela deveria ser seguida, mas os próprios ritos, as próprias leis que os fariseus criaram ao longo do tempo, que não tinha respaldo bíblico. Esses pecadores aqui, Cristo está se referindo às prostitutas, os publicanos, que eram odiados pelos judeus, mas também os pagãos que não respeitavam a lei de Deus, que sequer conheciam a lei de Deus. Cristo está dizendo,
Os pecadores também fazem isso, ou seja, todos aqueles que vocês consideram as piores pessoas, os pecadores, aqueles que vocês nem sequer chegam a se comparar com eles, também fazem isso. Também fazem isso. Versículo 33. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Então o que Cristo está fazendo? Está tirando o mérito daquelas pessoas, está tirando o nosso mérito. Porque, como nós dissemos, nós achamos que vamos ganhar, que vamos acumular, que vamos trazer algum benefício para nós quando nós fazemos o bem a quem nos faz o bem, quando nós amamos ao que nos amam. Cristo está dizendo aqui, ó, preste bastante atenção, que ninguém deve se considerar uma pessoa boa, um bom marido, um bom filho, uma boa esposa, uma pessoa justa, um bom colega, e nem melhor do que qualquer um outro. Cristo está dizendo, não se considere melhor do que qualquer um. Mesmo aquele que você considera o pior dos seres humanos. Por esse motivo. Por você fazer o bem a quem lhe faz o bem. Por você amar aquele que lhe ama. Por quê? Porque essa é uma atitude comum do ser humano, devido somente à graça comum de Deus. Por isso que falamos antes da graça comum. Devido à graça comum de Deus. Você pode dizer, mas nem todo mundo ama a quem ele ama, não. Há os que cospem no prato que comem. Há os que traem aqueles que lhe fazem bem. Há os que manipulam e maltratam aqueles que lhe amam. Isso é verdade. Esses são os bárbaros, os brutos, os insensíveis. Não é verdade? Sim, existem esses. Mas por causa da graça comum de Deus, essas pessoas não prevalecem no mundo. Essas atitudes não são as que estão, não as que prevalecem, as que são mais comuns. Porque se fosse, a humanidade já teria se dizimado. Já teria se dizimado. Cristo está aqui confrontando o costume e ensinamento da tradição dos escribas e dos fariseus, que dizia o seguinte: um israelita é obrigado a fazer o bem a outro israelita, a seu companheiro, e a emprestar o dinheiro sem usura, sem cobrar juros, do seu irmão israelita, do seu conservo. Isso é bondade. Mas ele não tem essa mesma obrigação para um gentio, que ele considera gentil. E nós mostramos isso lá em Efésios. Paulo nos diz o que é um gentio para o judeu. Mostra que não havia união. O gentio era um imundo, um incircunciso, um inimigo, uma pessoa que não se devia nem sentar na mesa para fazer uma refeição. Então o ensino era, para com o gentio, nós não somos obrigados a fazer o bem, não somos obrigados a demonstrar bondade, nem emprestar o dinheiro livremente, porque eles são inimigos. Entretanto, o ensino era, se um gentio alguma vez for bondoso com você, aí você sim deve ser obrigado a mostrar bondade para com ele. Em oposição direta a esses sentimentos mesquinhos, Cristo diz, no versículo 34, e se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Se você só empresta o dinheiro àquele que você tem certeza que lhe vai pagar, que lhe vai devolver, qual é a sua recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Veja que Cristo usa aqui essa expressão pelo menos 3 vezes nesse versículo: pecadores, pecadores, pecadores. Por que ele fez isso? Porque Cristo colocou todos os seus ouvintes, e nos coloca,
a olhar aqueles a quem nós consideramos as piores pessoas, que são aqui os piores pecadores, e percebermos que no fundo, nós não temos qualquer vantagem sobre eles se procedermos dessa forma. Eles pensavam naquela época que eles tinham vantagem sobre essas pessoas. Lembram daquele que foi até Cristo usou como exemplo? Chegou e disse na sua oração, bateu no peito, na sua oração disse: ó Senhor, graças te dou, porque não sou como esse publicano, nem como os pecadores, dou o dízimo, dou as ofertas, faço o bem, e etc, e etc. Essa pessoa que se levantou para orar de pé e olhava para isso daqui, ele estava desprezando, ele se considerava bem melhor. Então Cristo está pegando essas pessoas e diz: olhe agora para aqueles que vocês acham que são os piores pecadores. Olhemos nós agora. Olhemos nós agora. Essas pessoas que nós consideramos os piores também fazem o bem a quem lhe faz o bem. Também amam aqueles que lhe amam. Quando você age assim, olha, presta atenção, quando você age dessa maneira, fazendo só o bem a quem lhe faz bem, e amando só a quem lhe ama, e emprestando só a quem vai lhe devolver, você age de igual modo, com a mesma motivação, e nenhuma vantagem, nenhum indicativo você tem de fazer parte do reino de Deus quando age dessa forma. Nenhum indicativo. Veja, novamente aqui a questão é espiritual. É algo do coração, do interior. Por isso Cristo repete seu ensino. Olha o versículo 35. Cristo diz: amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Os que fazem parte do reino devem ter essa conduta aqui. Agir conforme o padrão do reino, o princípio do reino, que é a manifestação de misericórdia e de graça, que é o mesmo padrão que Deus dispensou para seus filhos, para com seus filhos. Aqueles que, por princípio de graça, com motivações corretas, praticam esses atos de bondade e atos de beneficência com seus semelhantes, seja ele quem for, seu inimigo ou seu irmão, serão manifestados e declarados filhos de Deus. E sereis filhos do Altíssimo. Não é que você vai se tornar um filho do Altíssimo quando você agir dessa maneira, não. Você vai manifestar que é filho do Altíssimo assim. Você não se torna filho de Deus por fazer coisas boas, não. Paulo é muito claro quando diz assim: vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então você não se torna um filho de Deus quando você realiza essas coisas com a motivação correta. Mas você manifesta que é um filho de Deus. Manifesta na sua vida que você faz parte do reino de Deus quando você age da forma correta. Não age conforme a graça comum, mas quando você age conforme a graça eficaz que recai sobre você, sobre a sua vida. Isso você vai manifestar um novo nascimento, uma nova natureza. Você vai mostrar que há algo que
controla o seu ser, que é mais forte do que as inclinações da carne, que ainda estão em você, ainda estão latentes, pulsando, mas há algo mais forte, há um novo nascimento. Você demonstra que tem agora um novo coração, que não tem mais um coração de pedra. O coração de pedra só ama a quem ama, só faz o bem a quem lhe faz o bem. O coração de carne faz o bem a quem lhe faz o mal. Isso de coração, não só externo, não só externo. Aí isso vai mostrar que você é participante agora da natureza divina. Porque você tem uma nova filiação. Você é filho de Deus. Filho de Deus. Você manifesta essa nova filiação. Você demonstra que Deus é seu pai, porque você passa a imitar o seu pai. O que é que Deus faz? É benigno até para os ingratos e maus. Versículo 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Deus faz o bem tanto a justos como a injustos, mesmo que estes só mereçam o castigo divino, e a gente precisa entender isso muito bem. Como vamos entender a graça de Deus? Como vamos entender o amor de Deus? Quando nós entendemos aquilo que Paulo disse em Romanos 3, que ele estava citando o Salmo 14. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Tenha certeza, se hoje você busca a Deus, não é por sua vontade, não é por sua livre determinação, não é por sua escolha, não. Se você faz um bem hoje sequer, ainda é fruto da graça de Deus, nem que seja a graça comum de Deus. Mas saiba que se você hoje atende à voz de Deus, se você compreende a voz de Deus, se você tem desejo de seguir, de imitar a Deus, não fazendo o bem a quem só lhe faz o bem, não amando só apenas a quem lhe ama, mas amando seus inimigos, se você não tem essa disposição da revanche, se você consegue perdoar, ficar livre das mágoas do coração, ficar desimpedido, sem peso, sem dor, sem carregar um fardo, isso é fruto da graça de Deus na sua vida, a graça eficaz, a graça salvífica. E você vai poder manifestar isso para as pessoas. Você vai imitar seu pai, você vai dizer: Deus foi gracioso comigo, eu não merecia nada, eu era um ímpio, eu era um injusto. Você vai dizer: eu não tinha vantagem nenhuma de uma prostituta. Você tem essa consciência? Enquanto você não tiver essa consciência, se você achar que é melhor do que uma prostituta, do que uma pessoa que vive de forma depravada, que é moralmente depravada, se você acha que é melhor do que um assassino, do que um estuprador, do que aqueles que cometem crimes hediondos, se você acha que é melhor do que essas pessoas, eu tenho que lhe informar, você ainda não entendeu o que é a graça de Deus. Nós só não cometemos essas coisas, nós só não vivemos desse jeito por causa da graça. Quer seja a graça comum ou mesmo a graça eficaz. Deus suporta os ímpios. E enquanto Ele suporta os ímpios, ainda lhes faz o bem. Deus suporta e ainda faz o bem. Então, diante disso, já quero lhes dizer, já finalizando, jamais podemos atribuir qualquer injustiça a Deus. Essas coisas que estão acontecendo hoje na humanidade, essa pandemia, olha, tem muitos dizendo que Deus não tem nada a ver com isso. Isso não é verdade.
Isso é mentira. Eu sei que isso tem sido dito, inclusive, por pessoas que dizem falar da parte de Deus, pegar a Bíblia e dizer isso. Não é verdade. Para eles, se Deus tivesse algum tipo de participação numa pandemia como essa, onde milhares de pessoas no mundo todo estão morrendo, pessoas estão, milhares e milhões já perderam seus empregos, estão sem perspectiva de vida, não há mais, a perspectivas são sombrinhas daqui para frente. Então, quem acha que Deus não tem nada a ver com isso, ele desconhece a Deus. E quem acha que Deus não tem nada a ver com isso, porque Deus seria injusto, desconhece a Deus. A justiça, o caráter, a santidade de Deus, tudo que Deus faz, ele é justo. Então não podemos atribuir qualquer injustiça a Deus. Tudo que Deus faz é bom e justo, mesmo essas coisas ruins que estão acontecendo, que não fogem ao seu controle, que estão dentro do seu decreto, não dá nenhuma razão o homem saiba que Deus não dá. O homem não dá a Deus nenhuma razão, nenhuma sequer, para Deus agir com bondade para com ele. Deus os faz por causa da sua graça e da sua misericórdia, da sua longanimidade. Isso é a verdade da Escritura. É dura. É dura. Tira de você a bondade, tira de mim a bondade, a capacidade de fazer coisas boas, de ser bom. Mas Cristo disse, quando alguém se dirigiu para ele e disse, bom mestre, por que me chamas bom? Bom é um só. Deus, é verdade. Agora ele concede, veja só, ele concede sua graça comum ao ponto de pessoas ruins manifestarem bondade para com seus semelhantes. Por essa razão, homens desprovidos da graça especial de Deus, pecadores desprezíveis, até os piores deles também fazem o bem a quem lhe faz o bem. Bandidos perigosos, traficantes de drogas, traficantes de seres humanos, pessoas que traficam crianças, pessoas que vendem crianças para serem molestadas. Esses também agem com bondade para quem age com ele com bondade. Muitos desses amam seus pais, amam suas mães, amam seus irmãos. Muitos deles fazem qualquer coisa para o bem dos seus familiares. Por isso que Cristo disse, os pecadores também agem assim. Que vantagem tem? Hitler também fazia bem aos seus. Hitler admirava coisas belas, bonitas, as artes. No entanto, foi responsável pela morte de milhões de pessoas. A sua grande maioria, judeus. Mas sobre ele também estava a graça comum. Então veja, para que nós apresentemos a marca do reino de Deus, é necessário muito mais do que agirmos como os demais, do que agirmos como aqueles que estão sob a influência da graça comum. É preciso agir com misericórdia. Com misericórdia. Sede misericordiosos. Como é que você vai fazer isso? Na dependência de Deus. Na dependência do Espírito Santo de Deus. Na direção desse Espírito. Por isso que nós falamos sempre do auxílio, da graça de Deus, do poder, da ação do Espírito Santo na nossa vida, para podermos agir conforme o padrão do reino de Deus. Não vai ser dos nossos esforços, não vai ser do seu querer, da sua maneira, do seu jeito. Nós teremos recompensa. Será grande o vosso galardão. Sim. Mas, de novo, não espere recompensa aqui na terra. Você não faz as coisas aqui para a terra. Quem faz parte do reino de Deus está pensando
no reino, mas não dessa terra, porque é o reino celestial. O reino de Deus é um reino celestial. Está pensando no céu. Lá está o galardão. De lá receberemos o galardão. A recompensa é lá. Recompensa de graça. De graça. Porque a própria Bíblia diz: quando você fizer tudo o que lhe for mandado, se você conseguir fazer tudo o que lhe for mandado, diga ainda: sou servo inútil, porque só fiz aquilo que me foi mandado. Esse é o ensino do Evangelho de Jesus Cristo. É um Evangelho que mostra a graça de Deus acima de tudo e acima de todos. Que reconhece a bondade e a grandeza de Deus. Que reconhece a soberania de Deus. E o homem deve ser sempre aquele que tem esse reconhecimento. Que tudo que nós fazemos de bom e aquilo que fazemos de bom é tão somente por causa da graça de Deus. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, onde não há variação nem sombra de mudanças. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Ó Deus bendito, esse é o teu padrão, Senhor. É o padrão do Rei. Dá-nos força, Senhor, para agirmos em todos os momentos da nossa vida, conforme esse padrão. E quando não o fizermos, ó Deus, perdoa-nos, ó Senhor, mas nos ajuda a seguirmos nesse padrão. Aquele que ama a quem nos odeia. O padrão daqueles que fazem o bem a quem lhe faz o mal. Daqueles que lhe empresta sem esperar o retorno. Tem misericórdia, ó Senhor, das nossas vidas e nos ajuda a sermos misericordiosos, como Tu és, ó Deus, assim, misericordioso, manifestando nas nossas vidas a marca do Reino. Concede-nos, Senhor, a graça de assim agir. Concede a graça, Senhor, daqueles que ouviram, ó Deus, de também agir dessa forma. Age, Senhor, com graça, para com todos. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém.